Boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, 7 de dezembro. Tragédia em Belo Horizonte. Um homem e um bebê morrem no desabamento de 2 prédios. Desespero no Rio de Janeiro. Surto de gripe lota hospitais e pacientes tentam impedir que uma médica deixe o posto de saúde. Em São Paulo, uma criança é salva no meio da estrada pelo brigadista de plantão. Já em Belém, o menino é mantido refém por um bandido com uma tesoura. E ainda, olha só esse homem no alto de uma árvore. Ele faz a poda sem qualquer proteção. Foi em Brasília, onde a queda de árvores doentes tem causado destruição. E no Pantanal, a alegria com coisas simples. Moradores ribeirinhos se emocionam ao ligar a geladeira e o ventilador. Pela primeira vez, eles têm energia elétrica. É agora no Brasil TV. A gente começa o Brasil TV com uma boa notícia. A cidade de Fortaleza alcançou 100% da vacinação da primeira dose contra a Covid e tem mais de 90% de vacinados com a segunda dose. A capital cearense agora quer reduzir o intervalo de 5 meses para a aplicação da dose de reforço. A partir deste mês, com 4 meses da segunda dose, já vai acontecer o agendamento em Fortaleza. A decisão anunciada semana passada tem vários motivos. Primeiro, a existência de uma nova variante, que nós ainda estamos conhecendo. Segundo, é a disponibilidade do imunobiológico na nossa cidade para fazer essa dose de reforço, antecipando um pouco mais a população. O grande fluxo de visitantes na capital cearense e a liberação de festas privadas com até 5 mil pessoas em ambientes abertos também influenciaram a medida. A expectativa é que em dezembro sejam agendadas 170 mil pessoas que completam 5 meses de intervalo e outras 290 mil que estão com 4 meses da D2. Um dos desafios, segundo a Secretaria da Saúde, é alcançar aqueles que não estão indo aos pontos de vacinação. Até agora, 30% dos agendados faltaram a dose de reforço. Isso, é claro, impacta a vacinação geral. Chegou a vez da Raíssa tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Cautelosa, ela já pensa na próxima. Agora, aguardar a terceira dose. A gente tem mostrado aqui o surto de gripe no Rio de Janeiro provoca caos nos postos de saúde. Numa dessas unidades, pacientes tentaram inclusive impedir que uma médica fosse para casa. A Thaísa não conseguiu nem conversar com a gente em pé. Estava 3 horas esperando para ser atendida aqui na UPA estadual de Marechal Hermes. Febre, dor no corpo, dor de garganta, tontura, dor de ouvido, falta de ar. Chegou o limite. Muito lotado, muita gente. Vindo de Rocha Miranda, vindo de outros lugares. Mó covardia isso com a população. Dona Jussara está com sintomas de gripe. Sabe quanto tempo essa senhora esperou para ser atendida? 10 horas. Ontem um homem desmaiou aqui na UPA de Marechal. Foi socorrido por outras pessoas que, como ele, aguardavam atendimento. Marechal Hermes, a fila como é que está? Ó. Pessoas caídas pelos corredores, ó. Nem as tendas montadas pelo governo do estado para dar reforço no atendimento estavam dando conta da demanda. Como é que está a UPA de Marechal Hermes? E o pessoal aguardando para ser atendido. Por falta de médico, teve confusão na UPA municipal de Rocha Miranda. Uma médica foi cercada por pacientes e impedida de ir embora da unidade. Não vai sair. A questão da falta de médicos nos hospitais que tem urgência e emergência e nas unidades de pronto atendimento não é uma questão nova. Agora, com a pandemia da Covid-19 e com o surto da gripe, isso se torna mais evidente. Os profissionais da rede municipal não têm um plano de cargos, carreiras e salários. Nós vivemos com uma sobrecarga de trabalho, ou seja, plantões que eram para ter 6, 7 pessoas sendo contratadas, são oferecidas 2, 3 vagas. De um lado, uma demanda alta de pacientes com sintomas da gripe. Do outro, uma estrutura de saúde que não está dando conta. A Secretaria Municipal de Saúde diz que mais de 21 mil pessoas foram diagnosticadas com gripe nas últimas 3 semanas. Já a Secretaria Estadual de Saúde afirma que a média de atendimento saltou de 189 por dia entre 16 e 21 de novembro para 1.000 por dia na semana seguinte, um aumento de mais de 400%.
O governo determinou o reforço de 2 médicos por plantão nas UPAs estaduais. E as que contam com as tendas devem funcionar com 4 médicos. A população que precisa continua peregrinando por atendimento. Desde ontem, tinha uma médica atendendo, meio-dia a médica foi embora. Mandaram eu voltar de noite, voltei, não tinha médico. Estou voltando agora, não tem médico. Aí vou sair aí para ver se encontro o médico. O Ministério da Saúde disse que está remanejando a vacina contra a gripe de outros estados para reforçar essa prevenção no Rio de Janeiro e que 160 mil doses serão enviadas até o fim desta semana. Depois da queda do número de atendimentos por Covid-19, os hospitais do Rio de Janeiro continuam cheios com outros pacientes. Muita gente está esperando por internação. A Janaína está grávida de 3 meses e veio para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, para tentar se consultar com um obstetra. Eu tô com muita dor, tô no início da gravidez. Só que tô desde 8 horas da manhã e nada. Ninguém desce, tem outras mães ali que tá até sangrando com sangramento. E agora ninguém aparece para fazer nada. Melissa chegou com dores no joelho que ela disse ter torcido. Foi atendida por um ortopedista e recebeu o medicamento. A parte que eu fui ortopedia, tem muita gente esperando há muito tempo. Tem uma moça esperando desde ontem à noite. Dona Catarina foi embora mais tranquila depois de conseguir ser atendida. Hoje eu vim no ortopedista, até que hoje fui bem atendida. Hoje de manhã, o censo hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde mostrava 110 pacientes nos leitos de emergência do Hospital Pedro II. Esse número é mais que o dobro da capacidade. São pacientes graves que estão esperando por um leito para internação. Esse vídeo gravado ontem mostra a sala de espera lotada. Pacientes reclamavam da demora. Pelo menos no Hospital Pedro II, a situação esta manhã melhorou um pouco. A Secretaria Municipal de Saúde informou que equipes estão percorrendo várias unidades para organizar o atendimento e transferir pacientes para onde há leitos vazios e que gargalos no atendimento foram resolvidos. A Prefeitura disse que transferiu os pacientes que estavam nos corredores da emergência para hospitais que estavam menos cheios e que está contratando mais de 1.000 profissionais de saúde para melhorar o atendimento. O desabamento de 2 prédios em Belo Horizonte causou a morte de um homem e de um bebê. Os 2 prédios, que eram da mesma família, desabaram pouco depois da meia-noite. Um deles, de 4 andares, tinha acabado de passar por obras e estava vazio. No outro, de 3 andares, segundo os moradores que se salvaram e não quiseram gravar entrevista, estavam 10 pessoas. 5 no primeiro andar, que não foi atingido, e as pessoas conseguiram sair pouco antes do desabamento. E 5 no segundo andar. Neste, 3 vítimas foram resgatadas com vida, 2 por vizinhos. Uma adolescente de 13 e uma jovem de 19 anos. 45 militares trabalharam na operação. Os bombeiros localizaram Caroline Melo, de 23 anos. Ela estava consciente e disse aos militares que estava no quarto, junto com a filha Antonella, no momento do desabamento. Caroline foi resgatada com vida por volta das 2 da manhã, mas a bebê, de 1 ano e 8 meses, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A 5ª vítima, André Luiz Alves, de 35 anos, era padrasto de Caroline. Ele estava no quarto e foi encontrado sem vida por volta das 4h30 da manhã. O pai de André, seu Laércio, acompanhou o resgate. O coração partido, muito grande. Meu filho era um excelente pai, sabe? Excelente filho, eu perdi uma joia, viu, preciosa, viu? Apesar de Belo Horizonte estar em alerta geológico de alto risco por causa das chuvas até sexta-feira, esta ainda não pode ser considerada uma causa do desabamento. Segundo os bombeiros, não chovia no momento do acidente. As investigações trabalham com a hipótese de problema na estrutura das edificações. Não há indicação aqui de placa de responsabilidade técnica, então presume-se que a obra não teve acompanhamento técnico, mas esse trabalho vai ser feito pela Polícia Técnica. Uma operação investiga a denúncia de superfaturamento na impressão das provas do Enem. Hoje foram cumpridos 41 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Policiais federais e servidores da Controladoria Geral da União passaram amanhã na sede do INEP em Brasília. Segundo as investigações, servidores do Instituto participaram de fraudes para direcionar a contratação de gráficas que imprimiram as provas. Entre 2010 e 2018, o INEP contratou a multinacional R.R. Donnelley por R$ 728 milhões.
e uma auditoria da CGU apontou irregularidades. Segundo a controladoria, não foram observadas as exigências da licitação e houve envolvimento de servidores do INEP com diretores da empresa. A R.R. Donnelly seria responsável pela impressão das provas também em 2019, mas entrou com pedido de falência. O INEP precisou então realizar um novo pregão eletrônico. As duas primeiras colocadas foram desclassificadas e a empresa escolhida foi a que ficou em terceiro lugar, a Valide. De acordo com as investigações, a gráfica também foi beneficiada por servidores do INEP. A Valide recebeu 153 milhões de reais pela impressão do Enem de 2019. Os contratos sob investigação totalizaram um pagamento de aproximadamente 880 milhões de reais, dos quais, segundo a PF e a CGU, cerca de 130 milhões de reais foram superfaturados. A Justiça Federal determinou o sequestro deste valor das empresas e pessoas envolvidas. Os investigadores apontam ainda um enriquecimento ilícito de servidores do INEP no total de 5 milhões de reais. Os crimes apontados pela Polícia Federal são organização criminosa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e crimes da lei de licitações, com penas que ultrapassam 20 anos de prisão. A PF não divulgou os nomes dos servidores do INEP envolvidos na operação. As provas do Enem do ano passado e deste ano foram impressas por outra gráfica, que não foi alvo da operação de hoje. É ela que vai fazer a impressão da segunda aplicação do Enem 2021, em janeiro, para participantes isentos, pessoas privadas de liberdade e quem faltou à prova em novembro por sintomas ou confirmação de Covid. A empresa Valide afirmou que cumpre as leis e colabora com as investigações. Nós não tivemos resposta da gráfica R.R. Donnelly nem do INEP. A Associação dos Servidores do INEP afirmou que apoia a apuração de qualquer suspeita de irregularidade. Agora a gente conta que uma pesquisa sobre a frequência de alunos nas aulas online durante a pandemia revela que houve um retrocesso no aprendizado. A Bruna está há poucos dias de completar o ensino médio no período noturno. Depois das dificuldades no ensino remoto, ela diz que as aulas presenciais nesta escola da Zona Sul paulistana recomeçaram com a classe mais vazia. Muitos desistiram. Muitos acabam não vindo, às vezes na semana vem 2, 3, às vezes 5 só. As desistências levaram esta outra escola a perder 2 classes do chamado EJA, Educação de Jovens e Adultos. Temos muitos casos de estudantes que hoje nos ligam dizendo, mandam um recado, olha, eu comecei a trabalhar, professor, não vou poder voltar. Pela primeira vez, pesquisadores reuniram e analisaram documentos e dados fornecidos pelas próprias redes públicas de ensino sobre a frequência dos alunos nas aulas remotas. As informações confirmam um retrocesso na vida escolar de boa parte dos estudantes brasileiros. O período do estudo foi abril deste ano, quando as escolas ainda estavam fechadas. Em todas as regiões, os menores índices de permanência escolar foram encontrados no ensino médio, mas os especialistas consideraram ainda mais preocupante a falta de controle na frequência escolar dos estudantes mais jovens, do 5º e do 9º ano do ensino fundamental. No caso desses últimos, 1 em cada 10 não frequentou as aulas online. Outra conclusão do estudo é que a estrutura das escolas para as aulas online precisa melhorar, já que o ensino híbrido será uma opção em muitos lugares. Uma nova medida provisória amplia o acesso de estudantes ao ProUni, que oferece bolsas de estudo em faculdades privadas. Agora, quem cursou o ensino médio em colégio particular, mesmo sem bolsa de estudos integral, vai poder usar a nota do Enem para concorrer ao benefício. Os candidatos devem ter renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. Câmeras de segurança flagraram um arrastão feito por bandidos em motos em São Paulo. Esses 2 homens estão prestes a ser assaltados. A gravação registra o momento em que eles param numa calçada da zona leste de São Paulo. Um está com uma moto preta com detalhes em amarelo e o outro na moto branca. De repente, eles foram surpreendidos por 2 homens que chegam também numa moto. Um deles já chegou sacando a arma e apontando para uma das vítimas. Até então parecia que o assalto acabaria ali, mas na sequência chegaram mais assaltantes, todos em motos. Eles cercaram os homens e repare que chegaram a arrancar um deles de cima da moto. Tiraram o capacete das vítimas, enquanto os outros criminosos pegam as 2 motos.
O vídeo mostra ainda que fizeram até um dos motociclistas entregar a jaqueta que estava usando. Os criminosos fugiram e estão sendo procurados pela polícia. As motos roubadas foram localizadas pela polícia e devolvidas aos donos. Isso durante o dia numa rua movimentada, hein? Um criminoso usou uma tesoura para fazer uma criança refém dentro de um shopping. Foi em Belém do Pará. Um menino de apenas 4 anos foi feito refém em Parauapebas. Ele estava em uma loja de um centro comercial da cidade com a mãe quando foi rendido por um homem com uma tesoura. Estes vídeos que circulam nas redes sociais mostram os momentos mais tensos da ação. Aqui, o bandido aparece ameaçando o menino com uma tesoura. A cena parou a galeria. Dezenas de pessoas se aglomeraram em volta do criminoso. A única que ficou próximo foi a mãe. Desesperada, ela implorava para que a criança fosse solta. Este homem, que estava no local, conta que aproveitou um descuido, entrou em luta corporal com o homem e salvou o menino. Eu esperei um descuido dele, fui em cima dele, segurei o braço dele com a tesoura, puxei para o meu lado, consegui tomar a tesoura dele, jogar ele embaixo e a gente tirar a criança dele já lá na calçada já do centro. O criminoso queria 50 mil reais para liberar o menino. O socorro a uma criança chamou a atenção na rodovia dos Imigrantes, em São Paulo. As imagens da câmera de segurança da concessionária mostram uma viatura saindo de uma base e indo na contramão. O chamado para o quilômetro 63 na rodovia dos Imigrantes era mesmo urgente. Quando eu cheguei no local, a rodovia estava totalmente bloqueada. Os veículos que estavam trafegando na via, os usuários, eles pararam os veículos em cima da pista para tentar ajudar a cima. Porém, eles não estavam conseguindo fazer a manobra correta. O pai, a mãe estavam extremamente nervosos e não conseguia desengasgar a criança de jeito nenhum. No último carro dessa fila estava a família da Marcela. E era o filho dela, o Leonardo, de 3 anos, que tinha engasgado durante uma convulsão. Quando eu vi o pessoal da Ecovia chegar, eu vi o uniforme, aquilo começou a me dar uma sensação de que iam fazer alguma coisa, que eram pessoas treinadas que poderiam ajudar a salvar a vida do meu filho. Fiz a manobra, não deu certo, iniciei de novo. Fiz a manobra, não deu certo, iniciei de novo. E eu não ia parar até conseguir salvar ele. Só Deus para poder retribuir o que ele fez, salvando a vida do meu filho. Tio, muito obrigado. Deus abençoe. São anjos pelo caminho, né? Veja a seguir, a chegada de energia elétrica a comunidades ribeirinhas traz alegria e emoção. Estamos de volta. A queda de árvores infestadas por pragas tem causado destruição em Brasília, mas esse alerta serve para o país inteiro. A Marisete sempre gostou de cuidar de plantas. O jardim do Bloco B da 411 Sul, onde ela é síndica, é cheio delas. E como muitas quadras do plano piloto, árvores também não faltam. Estão pelos jardins e estacionamentos. Só que algumas parecem oferecer mais risco do que sombra. Essa aqui está escorada na palmeira e a base, oca, sem sustentação. Logo ao lado, no estacionamento, essa árvore foi tomada por insetos. Essa outra parece estar apodrecendo. A Marisete diz que a nova CAP até veio no início do ano para retirar uma árvore seca que estava despencando galhos sobre os carros. Mas, segundo ela, nenhuma outra árvore foi vistoriada ou aparada. De lá para cá tem 2 que secaram e tem 2 que estão oca. Tá arriscada a cair. Em Samambaia, uma moradora fez imagens de um homem pendurado no alto de uma árvore na QR 414, ontem à tarde. O flagrante foi feito do 2º andar de um prédio. Veja que o homem está numa altura ainda maior e não usa nenhum equipamento de proteção. Mesmo assim, ele sobe, desce, se equilibra. Ele estava com uma motosserra na mão e usava o equipamento para cortar os galhos da árvore. Neste ano, o número de árvores caídas foi 7 vezes o registrado no ano passado. A nova CAP contabilizou mais de 5 mil. Na madrugada deste sábado, um angico de cerca de 15 metros caiu na 414 Sul. A árvore tombou pela raiz em cima de 4 lojas da Comercial.
A Valéria é dona da pizzaria, que abriu faz 3 meses. Ela perdeu o toldo, teve que refazer a laje e as canaletas e vai precisar reformar o jardim. Uns 10 mil, né? O toldo, né, que tem que refazer todo, o telhado. Naquela noite, o meu filho, ele estava aqui no jardim, colocando as luzes de Natal, né, e bem no lugar onde a árvore caiu, né, aí eu fico imaginando, e se essa árvore caísse naquele momento, né, ou quando estivesse, né, os clientes aqui? Seria uma tragédia, né? O GDF disse que a árvore caiu porque estava infestada por brocas, insetos que consomem a madeira por dentro e que por isso não foi possível detectar na vistoria. Esse agrônomo explica que muitas vezes os sinais estão nas folhas. Existem os grandes vilões da arborização urbana que atacam de uma forma silenciosa, que são os cupins e as brocas. Eles constroem galerias na parte interna do tronco sem que a gente perceba. Por isso, a importância de observarmos a saúde da parte aérea, das folhas. Aqui, por exemplo, nesse pé de limão, nós temos a fumagina, esse fungo preto que ocupa toda a extensão da folha. Ela, na verdade, se alimenta das fezes desse inseto que a gente chama de cochonilha. A fumagina em si, ela não ataca a folha, mas o fato dela estar aqui acaba atrapalhando a realização de fotossíntese, então a planta vai ficando cada vez mais debilitada. A gente sabe que algumas árvores perdem as folhas em um determinado período do ano, mas se essa queda nas folhas está ocorrendo em apenas um exemplar daquela espécie, ou se essa queda na folha está ocorrendo em um período do ano em que não é quando ela normalmente perde as suas folhas, isso é um indicativo de que provavelmente aquela árvore está doente. Olha essa agora, 3 jacarés foram capturados enquanto passeavam pelas ruas da cidade de Porangatu, que fica em Goiás. O vídeo mostra o jacaré caminhando tranquilamente em meio à enxurrada pelas ruas próximas à Lagoa Grande, que é o local onde esses animais vivem. Olha o jaca no Porangatu. Nesse outro registro, um outro jacaré passeia próximo a uma escola estadual da cidade. Ô, meu filho, hoje é domingo. Hoje tem aula não. O Corpo de Bombeiros aqui de Porangatu fez a captura desses 3 jacarés que estavam andando perdidos pela cidade no fim de semana. No sábado, um foi capturado e no domingo, outros 2. A gente sugere à população para que não se aproxime dos animais e apenas conduza dessa forma. Ligue 193, o nosso telefone de emergência, e a gente deslocará até o local para fazer a devida captura. Em junho, uma criança de 1 ano e 8 meses foi mordida por um jacaré na orla da Lagoa Grande e precisou ter o antebraço amputado. A Prefeitura de Porangatu começou o trabalho de retirada dos jacarés no mês passado, mas ainda só fez uma operação que capturou 3 dos 150 animais que vivem na Lagoa Grande. Bom, vamos encerrar com uma boa notícia. O Brasil TV te mostra agora a alegria nas comunidades ribeirinhas do Pantanal Mato Grossense. Por lá, chegou a energia elétrica em casa. Navegar no Rio Paraguai pelo Pantanal mais isolado é como voltar no tempo. O modo de vida pouco mudou nos últimos 150 anos. É aqui que a gente cozinha, aqui dentro desse saco, que está nossa carne. Eu vou tirar aqui para mostrar para vocês do que é que a gente, entendeu? Como que é agora que a gente vive, entendeu? Aqui, ó, salgada, esse que é que a gente faz com a mistura. Pantaneiro de nascimento, o seu divino e a esposa nunca tiveram energia elétrica e muito menos eletrodomésticos em casa. Essa que era a nossa iluminação. Assim vivem os ribeirinhos pantaneiros. A dona Dina colocou as camas sob uma cobertura de sapê para dormir nos dias mais quentes. A cozinha tem paredes de galhos e o fogão a lenha é feito de barro. A única forma de saber as notícias é pelo radinho a pilha. São mais de 2.000 famílias de ribeirinhos que vivem às margens dos rios pantaneiros. Gente que nasce e cresce sem praticamente ter contato com a vida na cidade. A água é a que vem do rio, a luz é a natural, não tem energia. E é muito difícil conservar alimentos como carne e pescado, porque ter uma geladeira é um luxo que está fora do alcance desses brasileiros. Em pleno século XXI, esses brasileiros receberam há pouco tempo o sistema de captação de energia solar
solar. 1000 sistemas já foram instalados de graça nos quintais das casas. E o sonho de beber água gelada e ter como guardar comida se realizou. A dona Dina parecia não acreditar quando os técnicos da Companhia de Energia, que doou as geladeiras, chegaram para fazer as instalações. As geladeiras velhas eram usadas como armários e para refrescar a água de beber, ela usava garrafas PET com uma estratégia pantaneira. Calpava ele com o pano, né? Demolhava bem ele, enchia ele, deveria ficar mais fresquinho. As equipes de entrega tiveram de aprender durante meses a percorrer o Pantanal. E a experiência emocionou e transformou o olhar dos funcionários. A primeira vez que eu vim para cá foi muito chocante, tá? Foi muito, assim, desafiador e eu mudei bastante com relação a várias coisas, sabe? A gente passa a dar valor em pequenas coisas. A entrega das geladeiras nas comunidades mais isoladas virou festa na escola ribeirinha. A energia e a geladeira permitiram a descoberta das crianças na escolinha, sorvete geladinho. Algumas nunca tinham tomado. Para quem nunca teve uma geladeira, foi preciso até aprender como funciona. É importante que ela fique sempre fechada, tá? Para manter ali dentro bem refrigerado. A alegria de ter água e carne fresquinhas se revela no sorriso. Seu Divino e a esposa não aguentaram a emoção. Felicidade imensa. Nós estamos nesse momento. Você imaginou aquele sorvete na escola? Que delícia, pela primeira vez? O Brasil TV fica por aqui. O Jornal Nacional começa às 8h30, hora de Brasília. Uma boa noite e até amanhã.